Vamos lá, primeiro Reis, capítulo 10. Vamos iniciar a leitura do verso 1 e leremos só até o verso 13. Tá? Então, primeiro Reis, capítulo 10, do verso 1 até o verso 13, onde diz o assunto da palavra: a rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigma, e veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei, que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e a sua subida, pelo qual subia a casa do Senhor, e não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que me não disseram metade, sobrepujastes em sabedoria, em bens, a fama que ouvi. Bem-aventurado os teus homens, bem-aventurado é estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça, e deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irã, que de Orfim levaram ouro, traziam de Orfim muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessas madeiras de almugue fez rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Irmãos, vejamos também aqui na leitura algumas coisas que às vezes nós falamos aqui, entendamos que eu observo muito também a fala, tá? Lembrando, irmãs, que cada um de nós estamos em um estado. Lembrando que cada um de nós estamos em um estado. Então vai ter coisas que o Gabriel vai falar aqui, não é porque eu estou lendo errado ou que eu estou falando errado. É porque muitas das vezes a forma da minha fala aqui no nosso interior aqui é diferente. Então, exemplo, depende da fala que vocês vai falar aí, ela é diferente da minha aqui. Tem termos que nós usamos aqui que às vezes puxam R, arrastam o outro, então isso é comum, tá? De região para região. E às vezes, como às vezes a aula fica gravada e eu passo muito, às vezes tem essas coisas, mas lá ele falou tudo errado. Mas por quê? Porque é a forma que nós falamos aqui no interior, tá? Tem falas que vocês falam na capital ou em outro estado que fala mais certinho e nós aqui fala meio que errado, vamos dizer assim, dependendo da informação, tá? Isso aí eu tenho observado porque eu viajo muito e às vezes o irmão fala, eu acho engraçado. Mas por quê? Porque é a fala do irmão de cada cidade. Exemplo, chegar um pouquinho aí, e ele chegou um pouquinho. Tem lugar que fala pouquinho, tem lugar que fala chegou um pouquinho, tem lugar que fala arrodeou um pouco. Então veja que cada lugar vai falar a sua cultura. Então vejam que isso, irmãs, eu estou falando por quê? Porque tem falas que às vezes a gente questiona. Só que essas falas é cultural, certo? Irmãos, vamos lá primeiro entender a palavra. Lembramos que a rainha de Sabá não tem sinal, tá? Rainha de Sabá não tem sinal, só vou fazer rainha do lugar Sabá, ou espaço, Sabá, mulher rainha, vice-versa. Salomão tem, que é esse sinal, que é de sabedoria em S, tá? Salomão é esse aqui. Então, ó, sabedoria e S, que é o rei Salomão, certo? Aqui, a rainha de Sabá
Chegou a notícia lá no reino dela e falavam assim, olha, lá em Israel, lá em Jerusalém, tem um rei lá. Nossa, mas pensa num homem inteligente. Pensa num homem que tudo que você pergunta ele responde. Olha, sem contar sabedoria. Eu fiquei sabendo que não tem homem tão sábio como ele. Por que essa fama correu? Lembramos que quando Davi ele morreu, Salomão, ainda jovem, foi ordenado como rei, foi ungido para rei em Israel. E a primeira coisa que Salomão, como rei, ele pediu, ele falou, Senhor, eu não quero ouro nem quero prata, mas eu peço para ti sabedoria, para mim entrar e sair no meio do teu povo. E Deus se agradou do desejo de Salomão, e Deus dispensou sobre a cabeça de Salomão sabedoria. E quando Salomão, no primeiro dia do seu trono, do seu reinado, ele ali conversando com o pessoal, chegou duas mulheres, as duas eram prostitutas. As duas chegaram, uma com o filho morto, a outra com o filho vivo. E elas brigando ali que o filho era de uma, que o filho era da outra. E Deus já experimentou a sabedoria sobre Salomão. E Salomão falou, vamos fazer o seguinte, me dá uma espada aqui, soldado, me traz a criança viva. Essa aqui tá falando que o filho é dela, a outra tá falando que o filho é dela. Vamos fazer o seguinte, me dá a criança aqui que eu vou partir no meio. Fica um pedaço para um pedaço para outra. E assim pronto, acabou o problema. Na hora, uma delas falou, isso mesmo, faça isso. A outra gritou, jogou na frente de Salomão e falou, não, não faça isso não. Eu prefiro que ele esteja vivo na mão dela do que morto comigo. Dá para ela. E ali Salomão falou, não, essa é a mãe verdadeira, porque nunca que uma mãe ia deixar matar o filho. Dali para frente, já falaram, nossa, como que esse rei é esperto, ele é muito sábio. E ali foi espalhando a fama de Salomão em todas as províncias circunvizinhas, falaram, até que chegou nessa cidade de Sabá, e ela ficou tão curiosa para conhecer, para experimentar da sabedoria dele, e ela trouxe enigmas, quer dizer, palavras que para vários homens era difícil de decifrar ou de discernir. Ela levou tudo isso para Salomão. E quando ela foi com uma comitiva. Comitiva quer dizer, com um grande povo, tá, que foi indo com ela. E esse povo levava camelo, levou sobre os camelos especiarias, levou unguento, levou prata, levou ouro, pedras preciosas, tá? E levou lá para o rei Salomão. E quando ela chegou e encontrou com Salomão, ela começou a perguntar tudo que ela tinha de dúvida. E ela foi perguntando, e tudo que ela tinha de dúvida, Salomão respondeu para ela. E aí ela pegou e olhou, puxa vida, olha, é muito mais do que me falaram. Você tem muito mais sabedoria do que me falaram. E olha, olhando aqui, aí veja que não era o narrador. O narrador falou que ela viu. E ela olhou, olha, aqui o templo que você construiu perfeito. Olha lá a sua mesa, que coisa linda, tem de tudo. Olha lá os teus criados, a roupa que eles vestem. Olha o jeito que eles tratam, olha o jeito que eles se comportam. Olha, tudo finíssimo, eles são tudo bem aprumadinhos. E aí ela começou a falar de todo o trono, de tudo aquilo que estava ali dentro do palácio de Salomão. E ela falou assim, olha, e eu vejo a forma que você vai adorar o teu Deus e que você volta, que coisa mais linda. E fala que não houve nela espírito. Tipo assim, ela ficou, ó, tipo, não tinha palavra, tá? Eu não vou falar que espírito ela não tinha, tá? Porque a gente fica pensando que tá ouvindo, mas não era espírito ela não tinha. Quer dizer que, tipo assim, ela ficou ó, babando e não tinha mais palavra para falar, de tanto que ela expressava e não tinha mais palavras para explicar a emoção e a alegria, o contentamento que ela estava tendo. Então, sendo assim, a rainha de Sabá, ela presenteou Salomão, que naquela época era comum presentear no rei, com especiarias. E o que era especiarias? Era temperos, porque Sabá, a cidade de Sabá, era uma cidade grande em especiarias. Então ela trouxe das melhores especiarias que eles escolheram na cidade e trouxe para o rei Salomão. Trouxe também pedras, trouxe nos rios de Naus, que foram para Urfi. Urfi, irmãs, vocês vão ver, tá? Tem até um louvor, né? Mesmo nós, na nossa instituição, nós ouvimos. Já viram aquele hino lá? Você é o espelho mais raro do que o ouro puro de Urfi? Quer dizer, irmãs, Urfi era uma cidade, hoje é uma cidade cheia de pedra. É uma cidade que era o ouro mais puro, porque na cidade de Urfi não tinha lama. Aonde os minadores iam lá colher o ouro era no meio das pedras, então o ouro ele não tinha contaminação, ele era um ouro raro e um ouro puro. Por isso que fala ouro de Urfi, porque era um ouro raro e um ouro puro que só encontrava naquela cidade. E daquela cidade também trouxeram a mugues, que era uma árvore, uma madeira específica só daquele lugar. E então Salomão fez balaústre, que era aquilo, nós lá na igreja, tem aquela entrada da igreja, tem a tribuna, em cima tem aqueles, nas igrejas que tem balaústres,
que é aquelas partes de madeira, tá? Eu vou mostrar para os irmãos para vocês verem, para a gente entender o que está falando cada coisa. Então, ele fez balaústre, fez ali instrumentos para a casa dele e também para o reinado, tá? Então, irmãos, para nós entendermos algumas situações, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Algumas das coisas que foram faladas aqui, tá? Para nós entendermos com clareza, tá? Deixa eu só colocar aqui toda a tela. Deixa eu ver. Então, ó, eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, toda a tela, para vocês verem aqui o que eu quero que vocês vejam na nossa sinalização, para nós treinarmos aqui. Deixa eu só fechar aqui. Deixa eu pôr aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui, irmãos? Tá dando para vocês ver essa tela aqui? Deixa eu só diminuir a do Meet aqui, para vocês verem aqui o que eu estou compartilhando. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem. Peraí, que abriu um monte de telinha. Peraí, que eu vou fechar aqui. Deixa eu parar a apresentação, porque eu não sei o que eu fiz, que apareceu um monte de coisa. Mas, irmãs, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Deixa eu só diminuir ela aqui, que é uma parte que eu quero que vocês vejam para ficar mais fácil a nossa sinalização, tá? Deixa eu só ampliar aqui. E depois eu mando lá no grupo para vocês verem também essas observações aqui, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, ó, vamos lá. Irmãos, tá dando para vocês verem essa tela que eu coloquei do lado, certo? Vejam que ali do lado tá escrito ali, ó, talentos. Veja que fala que a rainha de Sabá levou para Salomão, fala assim, ó, e deu ao rei Salomão 120 talentos. O que é talentos? Naquela época, talentos eram essas moedas de ouro, tá? Em alguns lugares, essas moedas de ouro, cada uma de ouro, ela valia 300 e... Eu até anotei, 324 quilogramas, tá? Elas tinham. Dependendo da época, em Apocalipse fala que deu um talento. Um talento naquela época era um pedaço maior. Então ele já tinha um pedaço maior, então ele pesava 40 quilos. Então em cada época, esse talento valia um peso, certo? Que é a mesma coisa de dracma, talento. Então quando fala assim, ó, a um deu um talento, não é dom. Nós adaptamos a informação. Exemplo, os talentos Jesus nos tem dado. Então, eu vou falar que Jesus deu dinheiro para nós. Ele deu talento. E para nós, espiritualmente, talento é dom. Nesse caso, o servo chamou. Para um, ele deu um talento, uma moeda. Para outro, ele deu 2 moedas. Para outro, ele deu 3 moedas. Então, quando fala de talentos, está falando de moedas. Então, aqui, quando fala que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão 120 talentos de ouro, quer dizer que ele deu 120 moedas dessas. 120 moedas dessas de ouro. Então, ele deu um saquinho de ouro, ó. Moeda, um saquinho, certo? Depois, fala de especiarias. Olhem aí o desenho de especiarias. Temperos. Vocês vão ver que é vários temperos que tinha lá em Sabá, certo? Depois, pedras preciosas. Não é só pedra, mas eram pedras brilhantes. Olha lá que vocês vão ver. Tinha ali rubi, tinha vários outros tipos. Pedra amarela, pedra verde, que é o que ela colhia, certo? Lá na região. Então, vocês vão ver que quando fala pedra preciosa, não é aquela pedra da rua que a gente encontra na rua. Era uma pedra especial, pedra brilhosa, pedras especiais. Então, é isso. Pedras preciosas. E traziam de naus, tá? Traziam de naus. Naus não era um lugar, naus era um navio, certo? Traziam de naus que vinham de Orfi e traziam especiarias, trouxeram madeiras de almuques e trouxeram ouro de Orfi. Se vocês verem, Naus era navio, e no navio vinha, junto no navio, vinha ouro de Orfi e vinha madeiras, tá? E com essas madeiras faziam-se balaústres. O que é balaústre? Na imagem está um pouco embaçado, mas balaústre, irmãos, era isso aí, ó, era aqueles pilastros que tem de madeira na entrada do templo. No nosso caso, na igreja, tem a tribuna, e na frente da tribuna tem aquele murinho de madeira, que é usado balaústre. Na capital, essa balaústre ela é de concreto. Já viu aquelas casas que tem um sobrado? Lá em cima tem aquelas balaústre. Só que a balaústre na capital, ela é feita de concreto, certo? Nas cidades é de concreto. Tem outros lugares que é feito balaústre de concreto.
Nas outras igrejas, pelo menos aqui na minha comum, a balaústre lá da frente da testemunhança ali, da tribuna, ela é de madeira. Então, balaústre é isso. Então, fala que ele fez balaústre no templo e fez também na casa dele. Então, quer dizer que é aquela entrada de madeira. Ele fez uma entrada de madeira. Tá? Por que o irmão Gabriel está explicando isso? Porque na nossa sinalização, talento, eu preciso saber o que é. Especiarias, eu preciso saber o que é. Balaústre, eu preciso saber o que é. Pedras preciosas, naus, ouro, certo? Tudo isso eu preciso saber, tá? Depois, esse PDF aí, eu mando para vocês verem, tá? E quando vocês forem interpretar essa palavra, vocês lembrarem de tudo isso que o irmão Gabriel falou, certo? Até aqui eu falei rápido, tá? Porque a ideia é só para vocês conhecerem o que o irmão Gabriel quer mostrar dentro dessa palavra e levar com riquezas de detalhes, tá certo? Porque uma forma dessa palavra que eu acho mais bonito é a parte da descrição idiomática. Vocês vão ver que não vai ter muito sinal, é mais visual. Eu que vocês façam essa palavra mais visualmente do que essa palavra sinal, tá? Então vamos lá, meus irmãos. Primeira coisa que eu preciso saber, primeiro reis. Lembrando que eu vou usar os números ordinais, que é de primeiro, lembra que é de colocação? Então vamos dizer, ó, primeiro reis, capítulo 10. Do verso 1 em diante, tá? Vamos pôr verso 1 em diante. Porque o irmão, que ele abre aqui, ele já vai falar verso 1 em diante, ele vai falar do verso 1 até tal. Ele vai falar, vamos ler do verso 1 até onde o Senhor nos concede a leitura. Então, ó, verso 1 em diante. Não vou fazer, verso 1 até o lugar que Deus nos ajudar. Não é isso, gente. Até onde o Senhor nos concede a leitura. Verso 1 em diante. Certo? Aí diz assim, ó, a rainha de Sabá vem visitar o rei Salomão. Eu vou fazer lugar, ó, Sabá, mulher rainha, vai visitar homem Salomão. Como também, irmãos, o que eu posso fazer? Quando eu falo a rainha de Sabá vem visitar Salomão, eu vou fazer que a mulher rainha da cidade de Sabá visita homem rei Salomão. Posso fazer assim também, tá? Às vezes, dependendo da informação, eu consigo colocar primeiro o local para depois colocar o personagem. Mas nem sempre eu vou conseguir fazer isso, tá? Irmãs, lembrando que nem sempre eu vou conseguir fazer essa informação. Deixa eu só conectar minha luz aqui para ficar melhor para as irmãs me enxergar. Tá dando para as irmãs me ver melhor aí? Ou tá escuro ainda? Tá bom assim ou tá escuro? Tá? Irmãs, vamos lá então, ó. A rainha de Sabá vem visitar Salomão. Eu só vou fazer a mulher rainha da cidade de Sabá, ou da cidade mesmo, ou daqui de Sabá, visita Salomão. Tá? Porque os surdos domésticos na fé já conhecem o sinal de Salomão. Então eu só vou fazer Salomão, certo? Então eu vou fazer, ó, mulher rainha cidade Sabá visita Salomão. E o que eu vou fazer? A rainha de Sabá eu vou pôr do meu lado direito e vou fazer ela visitando Salomão na esquerda. Certo? No tema não tem muito segredo, mas exemplo, Gabriel, mas não é mais fácil eu pôr primeiro Sabá, a mulher de lá foi visitar o homem em outro lugar? Também, eu posso dizer cidade, nome, Sabá, mulher rainha, ela vai visitar homem Salomão. Certo? Como também, se eu não quiser pôr Sabá, exemplo, a rainha de Sabá vai visitar Salomão, o irmão falou muito rápido, eu só vou fazer a mulher rainha visita homem Salomão. Mulher rainha visita Salomão. Só isso vai dar a mesma informação, certo? Aí diz assim, ó, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor veio prová-lo por enigma. Como que ficaria esse verso 1? Eu posso dizer, então, aqui na cidade de Sabá, a mulher rainha ficou sabendo sobre ele, homem Salomão. Veja que eu não vou fazer sobre a fama dele, nada disso, eu só vou mostrar, tá? Que aqui, cidade Sabá, a mulher rainha, ela ficou sabendo sobre ele, o homem Salomão. E aí fala assim, ó, acerca do nome do Senhor veio prová-la por enigma. E o que eu fazer? E ela, ó, foi conhecê-lo. Posso fazer só isso, ó. E ela, ó,
foi conhecê-lo. Só que eu não vou fazer isso aqui ela indo, porque ela não foi ainda. Então eu posso dizer que ela, ó, desejou conhecê-lo. Tá? Então, ó, ela, ó, desejou conhecê-lo. Porque ela vai no verso 2. Ela vai no verso 2, ela não vai no verso 1. Tá? Então eu vou fazer, ó. Então, aqui, cidade, Sabá, a mulher rainha, ela ficou sabendo sobre ele, homem, sinal, Salomão. E ela, ó, desejou conhecer ele. Certo? E aí fala, veio prová-lo por enigma. Só fazer, desejou conhecê-lo. Tá? Posso fazer, desejou conhecer. Como esse enigma, irmãos, eu posso dizer, ela desejou conhecê-lo e ela queria pesquisá-lo. Ó, esse sinal aqui, ó, eu vou descer lá e faço aqui, ó. Porque enigma quer dizer assim que ela tinha dúvidas e ela foi lá para tirar as suas dúvidas, certo? Só que, porém, se eu não quiser pôr dúvidas aí e deixar mais para baixo, eu posso deixar também. Exemplo, ó, aqui, cidade, Sabá. Exemplo, Mondra, mas tem um acento, eu posso fazer o acento? Se as irmãs der tempo de fazer o acento, vocês fazem. Se não fizer também, não vai fazer tanta diferença, tá? Claro que a letra Sabá tem o acento no A. Mas, exemplo, na correria, às vezes a gente não consegue fazer tiozinho, não consegue fazer nada disso, tá? Então, ó, Sabá. A mulher rainha ficou sabendo, ou ela, a Beiticos, ela ficou sabendo sobre ele, o Salomão, tá? Aí eu não preciso nem pôr rei, porque o sul já sabe que ele era rei. Porém, sobre ele, rei Salomão. Também não vai fazer diferença, tá bom? Então, vamos fazer o completo então. Ó, aqui, cidade, Sabá, tá? Mulher, rainha, saber sobre ele, homem, rei Salomão. E ela foi pesquisá-lo, certo? E aí fala assim, ó, e veio a Jerusalém com um grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitos ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Eu vou dizer, e ela, a mulher, ela foi, ó, com várias pessoas juntos, posso fazer uma sinalização simples, como eu também posso fazer. E a mulher, a rainha, ela foi junto com um exército, ó, enumerado. Aí eu faço isso aqui, ó, para enumerado, ó. Enumerado. Só com minha boca, ó. Enumerado. Mulher, a mulher rainha, ela foi encontrar com Salomão. E ela foi, ó, com um exército, ó, enumerado. E junto, ela levou, posso fazer esse levou, ou junto foi. Posso fazer camelo, que é esse sinal aqui, ó, camelo, e aí eu faço isso aqui, ó. Tem esse sinal de camelo, bate aqui e faço aqui, ou camelo aqui assim, ó. Só que esse aqui eu acho mais difícil, né? Que é você pôr a mão aqui e desenhar os caroços aqui na cabeça. Esse é mais difícil. Então, o sinal que normalmente o surdo usa, ele nem bate aqui atrás, ele bate aqui, ó. Aqui e faz isso aqui, ó. Daqui para frente. Então, ó, camelo. Camelo, tá? E não há necessidade de fazer animal, camelo, tá? Eu só vou fazer. Então, ó, a mulher rainha, que é a de Sabá no caso, ela foi para encontrar com Salomão. E ela foi, ó, as pessoas, o exército, ó, número, foi indo junto. E junto ia camelos carregando, ó. Eu posso fazer sinal aqui, ó. Eu vou fazer camelo, vou fazer isso aqui e vou fazer, ó, carregando. Aqui, ó, eu vou fazer aqui, ó. Vou pôr as coisas, ó. É como se eu estivesse tirando as coisas e colocasse aqui, ó. Coisas várias. Especiarias, coisas várias. Tá? Mais devagar. Ó, coisas várias. Tá? Então vamos lá, que as mãos eu tô rápido. Eu tava sentindo andar devagar, né? Mas eu vou devagar ainda. Tá? Então, ó, verso 1 e verso 2. Ó, então, espaço aqui, cidade, Sabá. Lá, mulher, rainha, ficou sabendo sobre ele, homem, rei, Salomão. E ela desejou conhecê-lo. Então, ela queria ir. Aí eu falei, então ela foi, e foi junto com ela, ó, a minha mão tá aqui, ela vai indo junto, ó, foi junto com ela,
um enorme exércitos e também camelos que carregavam o quê? Coisas várias, tá? Eu vou fazer coisas várias que é especiarias. Eu uso também para especiarias, não é só essas coisas de fazer alimento, mas eu uso isso aqui, ó. Várias coisas, porque tem sinal de especiaria também, que é o azeite perfumado, que ela também levou para Salomão, tá? Então eu posso dizer coisas várias, azeite perfumado, várias coisas, ó, várias coisas levavam lá no camelo, certo? E aí fala assim, ó, e pedras preciosas, e também, ó, pedras, ó, preciosas, pedras brilhantes, tá? Eu não vou fazer pedras, posso fazer também preciosas com pedras especiais, tá? Vai depender da sinalização da leitura do irmão. Só a minha língua, ó, lá dentro da boca, ó, eu vou brilhar ela aqui, ó, pedras preciosas, então, ó, pedras, ó. Aí, Gabriel, pedras são várias, pedras várias. Só que o tempo que eu faço pedras várias, depois eu volto aqui, eu vou fazer pedras brilhosas. Só isso, tá? Então, verso 1 e verso 2. Eu não vou falar, vamos só sinalizar, vocês me copiem, tá bom? Ó, aí fala pedras e também muitíssimas pedras preciosas e veio a Salomão. Ele fala, então ela foi encontrar com Salomão. E todas as coisas que ela tinha de dúvida, 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 ela perguntava. Então, ó, todas as coisas que ela tinha de dúvida, 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 ela perguntava. Aí, nesse caso aqui, eu não preciso fazer. E ela tinha dúvidas e ela perguntava. Porque quando eu falo ela tinha dúvida e perguntava, eu usei processo narrativo. Quando eu falo, então, ó, todas as dúvidas, dúvida, dúvida, ela perguntava, perguntava, perguntava. Aí eu já incorporei cena. Aí desse lado aqui, eu passei a ser a rainha de Sabá e lá do outro lado foi Salomão. E aí como que vai ficar? Irmã, presta atenção, tá? Nas próximas aulas, é importante que vocês tragam, para mim aí na próxima aula, tragam ursinhos, tá? 2, 3 ursinhos, porque eu preciso que vocês treinem o visual, que vocês vão entender uma informação. Exemplo, irmãs, aqui, depois eu vou até mandar lá no meu grupo do Meet, eu preciso que vocês imprimam isso aqui também. Como a gente está fazendo aulas com frequências, vocês vão ver, eu vou olhar espelhado aqui, certo? Porque quando eu olho para vocês, eu estou olhando aqui. Quando eu aponto o personagem lá, veja que minha uma mira do que o personagem do lado direito. A minha mão apontando lá está na mesma mira do personagem do lado esquerdo. Qual que é a ideia disso? Quando a minha mente, meus irmãos, minhas irmãs, está olhando a vago, eu não consigo focar a interpretação. Quando eu centralizo o meu olhar, a minha interpretação ela sai mais pura e ela sai mais viva. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um objeto, vai pôr no lado direito. Esse aqui é o objeto do lado direito, ó. Meu olhar para o lado direito. Vou pôr um objeto do lado esquerdo. Então, ó, tem um objeto do lado direito, objeto do lado esquerdo. Então, do lado direito é Sabá, então rainha de Sabá, Sabá vai estar tudo do meu lado direito. Então, quando eu faço esse processo, como que na mente do surdo vai ficar e na sua tem que ficar? Preste atenção que eu vou desenhar aqui para as irmãs e para os irmãos. Tá? Eu falo sempre irmãs assim, porque a maioria do grupo sempre é irmãs, então a gente acaba acostumando falando irmãs, tá? Mas, irmãos, prestem atenção no que o Gabriel vai fazer aqui. Deixa eu só pegar uma folha aqui para vocês entenderem como o Gabriel vai fazer aqui, tá? Quem quiser fazer em casa aí também, para facilitar na interpretação, boa coisa é, tá? As dicas que eu vou passar aqui, elas serão valiosas. Quem quiser pegar aí uma folha e escrever Sabá, rainha, vocês ficam à vontade, tá? Eu vou escrever aqui, tá? Então, ó, vou escrever aqui rainha e vou escrever Sabá. Então, ó, primeira coisa que teve aqui nesse cenário. Primeira coisa que teve aqui no cenário foi o local que é Sabá, certo? Então, a primeira coisa que apareceu no meu cenário aqui do meu lado direito foi o lugar Sabá, certo? Que é a cidade da mulher. E depois
apareceu a rainha, certo? Então, ó, a rainha. E veja que Sabá e rainha estarão sempre no mesmo lugar. Então, ó, eu coloquei aqui a rainha de Sabá e a rainha está aqui, certo? Então, apareceu Sabá e apareceu a rainha. Então, a rainha de Sabá e Sabá estão do mesmo lado, estão do lado direito, certo? E aí, eu falo sobre o rei Salomão, certo? O rei Salomão estará do outro lado, certo? Então, ó, Salomão, ele estará do outro lado. A princípio, vocês têm que entender que eu comecei como narrador e depois eu vou incorporar a cena. Então, prestem atenção, que ficou claro agora. Então, o que vocês vão fazer? Desse lado eu vou colocar Rainha de Sabá e Sabá, desse lado aqui eu vou pôr Salomão. Então, exemplo, quando eu falo, ó, aqui, cidade Sabá. É isso que eu estou mostrando para vocês, ó. Eu fiz aqui, escrevi Sabá. É isso aqui que eu estou falando. Tá desse lado. E aqui tinha a mulher rainha. E ela, quem é ela? A mulher rainha. Ela, quando eu aponto adênticos, é isso que eu estou falando pro surdo, que ela, a rainha, ficou sabendo sobre ele. Quem é ele? Salomão. Sobre ele, homem, sinal, Salomão. E ela, ó, desejou em conhecê-lo. Então ela foi. E quando ela foi, o que eu fiz, irmãs? Incorporação de cena. Veja que aqui, quando eu estou aqui, eu estou sendo narrador. Quando o meu corpo vira, eu estou incorporando cena. Então, quando eu fiz que ela foi, e junto com ela foi. Então, por que eu estou indo para lá? Porque olha aqui, Sabá está aqui, Salomão está lá. Então, por isso que eu faço esse sinal indo para lá. Porque eu estou indo para encontrar com Salomão. Então, ela sai da minha esquerda e vai para a minha direita. É isso que está acontecendo no momento do cenário, certo? Então, eu estou saindo daqui e estou indo para lá. E quando eu falo, e quando ela chegou, ela, ó, todas as dúvidas que ela tinha, ela perguntava. E aí, o que eu fiz? Incorporação de cena. Eu passei a assumir a rainha de Sabá. E aí eu fazia, então, ó, todas as dúvidas que a rainha tinha, ou todas as dúvidas que a mulher rainha tinha, ela perguntava. E aí eu quero que vocês olhem para quem? Para mim? Não, eu quero que vocês olhem para o objeto do lado esquerdo. Então vocês vão olhar para o objeto do lado esquerdo, ó, à frente, ó, todas dúvidas que a mulher rainha tinha, eu vou ser a mulher agora. Perguntava. Ou perguntava. E aí, fala assim, ó. E Salomão lhe declarou todas as coisas, todas as tuas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Irmãs, nesse caso, veja que não está sendo uma incorporação. Eu vou fazer. Então, ele, Salomão, todas as perguntas, ele respondeu claramente. Então, o que eu vou fazer? Ó? Então, ele, Salomão, todas as dúvidas que a mulher tinha, que ela perguntou, ele, ó, explicou com riquezas de detalhes. Porque fala que ele não ocultou dela nada. Então, vamos fazer, ó. Então, todas as dúvidas que a mulher rainha tinha, ou só a mulher, porque o senhor já entendeu que é a rainha. A mulher tinha, as dúvidas que ela tinha, ele, Salomão, explicou detalhadamente. Certo? Aí eu não vou precisar fazer, ele não escondeu nada. Não vou precisar fazer escondeu nada. Ah, não escondeu nada. Não é nada disso. Tá só assim, ó. E quem é Salomão? Eu já virei meu corpo. Aqui é narrador. Todas as dúvidas que a mulher tinha, Salomão, ó, explicou claramente. Tá? A diferença é só quando eu sou o narrador e quando eu sou o personagem. Então, todo mundo junto comigo sinalizando agora. Ó, então, aqui, cidade, Sabá, ter uma mulher rainha. E ela ficou sabendo sobre ele, o homem, rei Salomão. E ela desejava conhecê-lo. Então ela foi. E quando ela estava indo, foi junto
um enorme exército. Também camelos que levavam várias coisas. Também pedras preciosas levava junto. E quando ela chegou, a mulher perguntou todas as dúvidas que ela tinha. Ela perguntava para Salomão. Aí eu fazia, e ele, Salomão, todas as coisas que ela tinha de dúvida, que ela perguntou, ele explicou detalhadamente. Certo, irmãs, irmãos, até aí? E aí fala assim, ó. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Irmãs, o que vai acontecer aqui? Presta atenção, eu vou optar pelo imagético. Lembra que aqui era a rainha de Sabá, ela estava aqui? Fala assim, ó. E vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. O que eu vou fazer? Aqui era Salomão, ó. Todas as coisas que ela, mulher, tinha de dúvida, explicou pá. Aí o que eu vou fazer agora? No verso 5, no verso 4, fala assim, ó, vendo pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão. O que eu vou fazer assim, ó? Eu vou ser a rainha de Sabá. Nossa, você é sábio, hein? Quando eu falo você é sábio, aí vai falar aqui, ó. E ela olhou toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. O que eu vou fazer? Olha, você é sábio, hein? Olha aqui, olha. A casa que você preparou, olha, bonita. É como se eu estivesse dentro da casa olhando a casa. Dá para vocês entenderem isso? Eu tô falando com Salomão, olha, rapaz, você é esperto, hein? Olha isso aqui, que casa linda que você preparou, hein? E aí eu vou começar a olhar dentro da casa de Salomão. É como se eu estivesse xeretando a casa dele. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Nossa, você é sábio, hein? Olha, olhando tudo isso aqui, ó, porque senão que não é só de curiosidade, de xeretar, é de tipo assim, de admiração também, ó. Nossa, olha, aqui a casa que você edificou, hein, olha que bonita, hein? E aí depois no verso 5 fala assim, ó, a comida da sua mesa e o assentar dos seus servos. Nossa, olha lá, a mesa, as coisas, olha que bonito. O servo seu, olha, tudo alinhadinho. E aí eu vou olhar para Salomão e vou começar a falar para Salomão o que eu tô vendo. Porque aqui é a rainha de Sabá que está falando tudo isso. Então, exemplo, por que eu pedi para vocês colocarem um objeto? Porque eu vou olhar para o objeto e vou falar assim, olha, rapaz, mas você sabe, hein? Olha isso aqui. Nossa, essa casa aqui que você edificou, hein? Olha que casa mais linda. Nossa, olha lá, a mesa, as coisas sobre ela, que bonito. Nossa, os seus servos, eles, ó, bem certinho, bem alinhadinho, hein? E eu tô falando com Salomão, certo? Irmãs, eu posso colocar do meu lado direito, posso colocar do lado esquerdo. A diferença que eu preciso que vocês entendam é que Salomão ele vai estar aqui, ó, na minha esquerda. Então, exemplo, eu posso fazer assim, olha, vocês sabem, nossa, aqui, olha, eu tava dando uma olhada aqui, olha, a casa que você preparou, que coisa mais linda, hein? Perfeito, hein? Nossa, olha lá, a mesa lá, as coisas de comer, olha, perfeito. Nossa, ali, olha, as pessoas que são servos seu, eles estão alinhadinhos, rapaz. Era isso que ela estava falando. Então eu posso optar pela descrição idiomática neste momento, tá? E aí fala assim, ó, os vestidos deles e os seus copeiros e a sua subida pelo qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E fala assim, nossa, olha, os seus servos, as roupas deles, perfeita. Nossa, e quando você vai lá no templo para você orar, olha, tipo, não houve mais espírito, irmãs, olha. Tipo, não tem mais palavra para me falar para você. Tipo, olha, sem palavras. É isso que está acontecendo no verso 4 e no verso 5, tá? Então, no verso 3, o que ele fala? Então, ó, todas as dúvidas que a mulher tinha, Salomão explicou com riquezas de detalhes. Então, a mulher olhou para ele e falou assim, nossa, hein? Você é muito sábio mesmo, hein? Nossa, olha, eu olhando aqui agora, a casa que você edificou, hein? Que coisa mais linda. Nossa, olha lá, a mesa, as coisas que estão na mesa, as frutas, comida. Nossa, que bom, hein? Nossa, olha lá, as pessoas que se servem. Que, olha, perfeito. Os seus copeiros.
As roupas, perfeito. Olha, olha, não tem nem o que te falar, viu? Deu para as irmãs entender isso? Eu posso optar por sinal, mas também eu posso optar pelo que eu estou vivendo, tá? Eu, nesse caso, nesta palavra, eu prefiro que vocês incorporem cenário, que vai ficar muito mais fácil no momento da sinalização, tá? Então, nós vamos fazer do começo até esse verso 6 e nós vamos sinalizar junto comigo. Vamos lá, todo mundo então me copiando. Ó, viu, irmãs? Eu optei pela incorporação de cena. Tipo, ó, não tem nem o que eu te falar, rapaz. Nossa, não tem nem o que te falar. Exemplo, as irmãs, eu acho até mais bonitinho para vocês que são mulheres interpretar nesse momento. Tipo assim, nossa, rapaz. Tipo, vocês podem fazer isso aqui, veja que é coisa natural, irmãs. Exemplo, tá? Não levem o Gabriel a mão, mas exemplo, se eu fosse minha irmã interpretando nesse momento, irmãs, fica muito mais simples. Olha a minha mão aqui, ó. Ó, prestem atenção no que o Gabriel vai fazer. Amanhã eu estarei irmão Gabriel, hein? Ó, prestem atenção. Vocês, irmãs, como que vocês podem fazer? Ó, veja que eu posso fazer isso. E veja que eu não fiquei preso em sinal, eu fiquei preso em informação. Quando eu penso palavra, sinal, eu não consigo abrir mais minha mente. Eu preciso só imaginar o cenário. E cada um vai imaginar de uma forma. Eu posso imaginar uma mesa cheia de frutas. Por que que eu fiz, nossa, lá as frutas? Porque naquela época, as frutas eram a mesa, quando falava que era uma mesa farta, você entrava na casa de um rei, a mesa dele estava repleta de fruta. Não tinha alimento, comidas, porco, cevada, não, era só frutas. Então a mesa tinha banana, tinha um monte de fruta que vocês imaginarem, tava na mesa, porque naquela época era típico, tá? Aí depois, na hora do banquete, eles traziam porco, traziam carne, traziam galinha, tá? Mas a princípio, na mesa de um rei, o banquete era inicial. Se chegava na casa de um rei, era frutas. Então por isso que eu fiz assim, nossa, lá, a mesa lá, ó, as frutas, hein? Nossa! Olha, mano, precisa fazer tô de queixo caído? Não, já tô mostrando que eu tô de queixo caído. Olha, veja que é incorporação de cena nesse momento, tá bom? E aí depois fala assim, ó. A comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar de seus criados, os vestidos deles, e os copeiros, e a sua subida pela qual sobe a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ele falou assim, olha, você, quando você vai lá na casa do Senhor, irmãs, casa do Senhor naquela época não era igreja, tá? Casa do Senhor não posso fazer igreja, era templo, tá? Naquela época era templo, então é esse sinal aqui, ó. Vocês vão fazer esse sinal aqui ou esse sinal aqui. Tem esse sinal também de templo, que é a mão em T, eu faço isso aqui e depois eu desço. Tá? Tem esse sinal de templo, mas é mais usado esse sinal aqui, tá? Para templo. É mais usado esse aqui, tá bom? Então, ó, que legal, que legal.
Como que você vai lá no templo para você orar? Que legal, hein? Olha, que nem te falar, ó, ó. Posso fazer isso também, ó. Tipo, ó, não vou falar mais nada. Quem sou eu para falar uma coisa para você? Então, o que eu posso fazer, irmãs? É isso, certo? E aí depois, no verso de baixo, fala assim, ó. E disse ao rei, foi verdade as palavras que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. Olha, agora, olha, eu pude ver mesmo, hein? É verdade. Todas as coisas, ou todas as coisas que lá, cidade minha, me avisaram. Aí veja, que foi na cidade que me contaram, não fazer, que me falaram, porque a cidade de Sabá tá aqui, então lá na cidade me falavam para mim quem era eu, a rainha. Então assim, olha, verdadeiramente todas as coisas que lá a cidade me falaram são verdadeiras. Nossa, hein, você é sábio mesmo. Você é sábio mesmo, tá? Então o que ele tá falando? Ele disse ao rei: foi verdade as palavras que eu ouvi na minha cidade. Eu vou fazer as palavras que eu ouvi na minha cidade. Quais foram que eu ouviu? Que me falaram. As coisas que me falaram verdadeiramente é veraz. Então, olha, verdadeiramente, as coisas que explicaram sobre você lá na cidade minha que me falaram, olha, agora eu tô vendo, olha, é verdadeira. É verdadeira mesmo. E aí fala assim, ó. Eu não criei naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, eis que me não disseram metade, sobrepuseste em sabedoria e em bens a fama que ouvi. Aí fala assim, ó, mas lá me falaram, eu não acreditava. Ou eu lá não acreditava nas palavras que me explicaram. Mas aqui agora eu vendo, nossa, muito mais do que me falaram, muito mais. Em sabedoria, em riqueza, muito mais. E aí veja que eu não vou precisar mastigar tudo que está falando. Ó, eles disseram metade e sobrepuseram. Não vou dizer, não falaram metade. Metade quer dizer muito mais. Eu vou fazer isso aqui, eu falo muito mais. Nossa, ó, tá, nossa, muito mais do que me falaram. Posso fazer isso também, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, muito mais, certo? Então vamos lá, do começo até o verso 7, e eu vou devagar na sinalização. Então vamos lá, do verso 1 até o verso 7. Então, ó, então, vamos lá, que eu já mudei a direção, mas vamos voltar de novo. Mas já preocupar, foi, meu Gabriel, você mudou tudo. Mudei, mas vamos voltar lá de novo para a gente fazer o que eu tinha explicado antes, tá? Então, ó, aqui, cidade, Sabá. Aqui, mulher, rainha, Ter. E ela ficou sabendo sobre ele, homem, rei Salomão. E ela desejou conhecer ele. Então ela foi visitá-lo. E junto com ela foi um enorme exército. Também junto ela levou camelos que levavam coisas várias, como especiarias, unguento, e aí depois eu vou fazer também pedras preciosas, tá? Então, ó, pedras preciosas. E ela foi e encontrou com Salomão. E todas as dúvidas
que a mulher rainha tinha, ela perguntava. Então ele, o homem, rei Salomão, respondia tudo aquilo que ela perguntava. Todas as pergunta, ele explicou detalhadamente. Então a mulher, ela vai dizer assim, nossa, você, é bem sábio mesmo, hein? Olha, nossa, essa casa aqui que você edificou, que coisa mais linda, nossa, ali, as pessoas, seus servos, bem alinhadinho, bem ajustadinho. Nossa, olha lá, a mesa, as coisas, as frutas, que coisa mais linda, perfeita. Nossa, os seus servos, os copeiros, que roupa, olha, perfeito. Nossa, e você quando vai lá no templo para você orar, que legal, que perfeito. Olha, vou nem falar nada. E olha, lá na cidade minha, as pessoas me anunciaram, mas eu não acreditei. Mas agora que eu estou aqui, vendo todas essas coisas, olha, eles lá não me falaram nada. O que eu estou vendo aqui é muito mais do que eu ouvi sobre você. Posso fazer isso também, tá? Nossa, muito mais do que me falaram, muito mais. Certo? E aí, irmãs, fala assim, bem-aventurados os teus homens. Aí ainda é ela, ainda é a rainha de Sabá falando. Então, lembrando que aqui na minha esquerda é a rainha de Sabá falando. Então, a rainha de Sabá está falando, olha, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. O que eu vou dizer? Olha, feliz são eles aqui, essas pessoas aqui, que servem você, porque eles aqui, sempre, atentos à sabedoria sua. Então, olha, bem-aventurado. Lembrando que bem-aventurado nem sempre vai ser feliz ou nem sempre vai ser bom, dependendo da informação. No caso, não vai assim, bons são seus servos. Não, felizes são teus servos que estão em volta da tua mesa. Quando fala em volta da tua mesa, eu posso dizer assim, felizes são eles aqui, servos seus, que estão junto de você sempre. Então, feliz são eles aqui, servos seus, que estão junto sempre, atentos à sabedoria sua. E aí ele fala, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel. Tá? Então, bem-aventurado o teu Deus. Quando eu falo assim, bendito seja, eu vou fazer que bom, e olha, bom é o Deus seu. Por que eu vou fazer esse Deus aqui? Porque naquela época tinha deuses, e o Deus de Israel é esse Deus aqui que nós fazemos. Tá? Então, olha, bom é Deus, porque ele escolheu você para o trono de Israel, uma pessoa com sabedoria e com inteligência. Tá? Então fala, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti para ter pôr no trono de Israel. Então, bendito seja Deus, ele, porque escolheu você para o trono de Israel. Certo? E aí fala assim, e por ter posto você no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, por isso te estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça, porque o Senhor Deus, ele ama o povo de Israel verdadeiramente, porque ele escolheu você para fazer justiça correta para o povo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Feliz são eles aqui, servos seus, que estão junto, sempre atentos à sabedoria sua. E bom é Deus, porque escolheu você para ficar no trono de Israel. Porque Deus, ele verdadeiramente ama Israel, porque escolheu você para governar com sabedoria e com inteligência, como também colocou você para reger com justiça e com retidão. Justiça correta. Posso fazer isso também, certo? Vamos lá de novo, então, no começo eu não vou falar, eu vou só sinalizar,
porque a ideia é vocês entenderem o cenário, certo? Lembrando que do verso 4 para frente é só a rainha de Sabá que está falando mais com Salomão, tá bom? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. Se eu não lembrar, eu volto falando. Então, ó. Certo? E aí depois fala, ó, certo? Vai reinar com verdade, com justiça e com retidão, tá? Eu posso fazer também, que vai dar a mesma informação, tá? E aí depois fala assim, ó, é, bendito seja o Senhor teu Deus, e deu ao rei 120 talentos. Lembra que a gente falou 120 talentos de ouro? Então, eu vou fazer, ó. Então, a mulher, ela deu. Aí eu posso vir como eu falo assim, ó. Bendito, blá, blá, blá. Eu vou fazer assim, ó. Então, a mulher, ela pegou ali, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Moedas, uma soma de 120 de ouro. Então, ó. Ela pegou um saquinho de ouro, moeda, uma soma de 120 de ouro. Ou então, ó, um saquinho de moedas de ouro, tá? Exemplo, se der tempo, saquinho, moeda, soma 120 de ouro. Ou se não der tempo, saquinho, moeda, ouro. E entregou. Tá? Então a mulher entregou para quem? Para Salomão. Então eu vou fazer, ó. Entregou. Tá? Eu até falo para as irmãs fazerem isso, que fica mais fácil. Então, ó. Tá? É como se eu estivesse segurando o saquinho, o pacotinho aqui, ó. E entrego para ele. Tá? Então eu faço isso aqui, ó, pacotinho e entrego. É como se eu estivesse segurando, exemplo, é como se eu estivesse segurando aqui, ó, um pacotinho que estava cheio de moeda aqui, ó, cheio de moeda. Então eu estou pegando o pacotinho e estou entregando para ele. Visualmente é isso. O pacotinho aqui, ó, ele tá cheio de coisas aqui. E aí eu pego o pacotinho e entrego para ele. Tá? Então o que eu vou fazer?
Entregou. Entregou para ele. Aí quando eu falo entregou para ele, fala assim, ó, que deu ao rei 120 talentos de ouro, tá? Então, ó, ela pegou moedas de ouro e entregou para ele. E muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Essas especiarias, para o surdo entender mais claro, exemplo, tem um sinal de tempero, que é esse sinal aqui também, ó, e deu ó, coisas, ó, assim, ó, temperos. Só que o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer esse sinal de tempero, para o surdo visualmente falando, eu posso fazer especiarias, eu posso fazer azeite perfumado, outras coisas, ó, azeite perfumado, várias coisas. Tá, então eu vou fazer esse daqui, que é só para ele entender que essas coisas são várias. Tá, então eu vou fazer, ó, lembrando que essas pedras preciosas também estavam tudo dentro do pacotinho. Não foi um baú que ela levou, foi um pacotinho, tá? E os outros foram sacas, sacas de especiarias e sacos de ouros. Lógico que essas de pedras preciosas não foi saco, foi saquinho igual os de talento, tá? Então eu vou especificar. Exemplo, pedras preciosas, certo? E aí ele fala assim, ó, pedras preciosas, especiarias. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E eu falei assim, ó, e nunca ele, Salomão, recebeu, eu falei assim aqui, ó, recebeu coisas igual da mulher rainha. Tá? Eu vou enxugar a informação. E ele, Salomão, nunca recebeu coisas igual a mulher rainha deu. Certo? Como também posso dizer, e ele, Salomão, nunca conquistou coisas igual a que a mulher rainha entregou. Que daí fica mais claro. Então, ó, ele, Salomão, nunca conquistou coisas iguais o que a mulher rainha entregou. Porque daí fica uma sinalização mais simples e mais visual para o surdo entender a informação, certo? E aí vamos descendo o finalzinho aí. Ó, nunca veio especiarias tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irã, que de Orfi levaram ouro, traziam de Orfi muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. Aqui também, irmãos, no verso 11 eu vou fazer, ó, também chegou barcos da cidade de Orfi, e eles traziam ouros, também madeiras próprias da cidade, tá? Eu vou fazer próprias da cidade de Orfir, tá? Então, assim, ó, também chegou navios que eles vinham, ó, eles chegavam da cidade de Orfir e eles traziam para Salomão ouro, também madeira próprias da cidade, ou próprias de Orfi, tá? Só que quando eu já fiz aqui cidade, Orfi, eles traziam madeira, traziam ouro, já fica mais fácil também. Então a informação, enquanto o irmão vai falando tudo isso, também as naus de Irã, que de Orfi levaram ouro, tá? E aí eu vou fazer isso, certo? Então eu vou fazer, ó, também navios que vinham aqui da cidade de Irã, que de Orfi levavam ouro, também madeira de Ofir, muitíssimas madeiras. Aí eu vou fazer, ó, várias madeiras, certo? E também pedras preciosas, pedras preciosas. Tá? Então eu vou fazer também madeira de Ofir, tá? É mais fácil vocês sinalizar da tecnologia no começo e o resto vocês só compilam a informação, tá? Então, então eles traziam nos naus, que é navios vários, eles traziam, eles chegavam trazendo ouro de Ofir, também madeiras para entregar para Salomão, certo? Aí fala, e dessas madeiras de almugue
fez o rei balaústre para a casa do Senhor. Eu vou assim, ó, e com as madeiras o rei ele usou. E aqui é narrativa. As madeiras, o rei Salomão, ou as madeiras Salomão, ele usou para preparar pilastros. Então eu faço aqui, ó, pilastros. Tá? Aqui é esse sinal aqui, ó, pilastros para o templo e também para a própria casa. Madeira Salomão usou para preparar balaústres também para o templo da própria casa. Eu posso dizer aqui, ó, que é balaústre, que as colunas principais, tá? Como eu também posso fazer, que ele preparou balaústres. Ó, eu desenho balaústres, que é esse sinal aqui, ó. Tá? Ó, redondinho, afina, redondo e afina e redondo. Tá? Posso fazer isso. Tá? Eu já acho mais fácil esse aqui, tá? Preparar esse e preparar esse. No caso, eu posso fazer exemplo, ó. Ele preparou, com madeira, ele preparou o quê? Ó, balaústre para o templo, também para casa. É porque na boia aqui no caso, eu não colocaria boia por quê? Porque ele está usando assim, entende? Porque depois ele vai falar não só para o templo, mas ele vai falar para outras coisas. Sim, a boia serviria também, tá? Porque daí você pode fazer. Que então, ó, com a madeira, ele usou para preparar o quê? Balaústre para a igreja e para o templo, harpa, tamborim, que foi mais ou menos isso, tá? Seria isso, né, que a irmã perguntou, né, da boia. Também ficaria legal. Só que a primeira boia aqui, balaústre, para casa, também igreja, tá? Só que lembrando que a igreja naquela época era templo, não era casa-cruz, tá? Eu vou fazer templo também para a própria casa, tá? Então ficaria legal sim a boia, se eu usar a boia nesse momento, tá? Então, ó, ele vai fazer, então, ó, a madeira ele usou para preparar, ó, balaústre para o templo, também para a própria casa. E também ele preparou alaúdes para cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem serviu até o dia de hoje. Então, vou fazer. Então, ele pegou, ó, vou fazer isso aqui, ó. Eu faço isso, tá? Porque foi o que ele fez com eles, tá? Então fala assim, ó, e dessa madeira de almugue fez o rei balaústre para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, tá? No caso harpas, lembra que harpas era isso aqui, ó. Tem esse aqui harpas, tá? Que eu posso fazer assim. Também naquela época eles usavam aqueles batuquinhos também, tá? Posso fazer também um batuquinho, tá? Que é só uma referência, tá? É só uma referência de instrumentos musical, tá? Eu posso fazer também exemplo, Gabriel. Então, se eu fizer assim, ele usou para preparar, fazer violino, para fazer harpa, é só uma referência. Eu não preciso ficar preso no instrumento, tá? Eu não preciso ficar preso no instrumento, eu vou ficar preso só na informação. Então, eu vou fazer, ó. Para as pessoas baterem e para as pessoas cantarem. Certo? E aí depois fala assim, ó, nunca veio tal madeira de almugue, nem serviu até o dia de hoje. Eu falo assim, ó, Salomão nunca teve madeira igual, tá? Veja, até o dia de hoje, eu só vou fazer, ó, nunca teve igual. Só isso, ó, madeira igual nunca teve, tá? Então, ó, Salomão, madeira igual nunca teve. Igual. A que a mulher deu. Tá? Aí eu vou fazer até o dia de hoje, nada disso. Eu vou fazer madeira igual, não teve. Tá? Ó, só não teve. E aí fala, e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu, o seu desejo, além do que lhe deu, segundo a largueza do rei Salomão. Então voltou para sua terra, e ela e os seus servos. E eu vou fazer, ó. Então ele, Salomão, deu também coisas várias para a mulher rainha, tá? Aí fala, segundo a largueza do seu coração, de acordo toda a riqueza que ele tinha. Então, ó, então ele, o rei Salomão, coisas várias ele deu para a mulher rainha, de acordo a sua própria riqueza que ele tinha, ele entregou. E ela, a mulher,
foi para casa. Ela, mulher, foi para casa. Por que eu falo que ela foi para casa? Por que eu falo que ela, a mulher, voltou para casa? O sinal de voltou é para o local. Então eu teria que fazer que ela, a mulher, voltou para casa. Eu teria que fazer voltar para lá, não voltar para cá. Porque esse sinal de voltar, dependendo da situação, é direcional. Então quando eu falo que ela voltou para casa, então a mulher foi para casa. Eu só faço isso. Então a mulher ela foi para casa. Certo? Irmãos, por que eu já peguei desse final do verso 10 para frente? Porque o verso 10 para frente se volta muito e começa a ficar muito confuso, tá? Mas eu já fui direto para vocês entenderem todo o cenário e toda a informação, tá? Agora, para não ficar cansativo para vocês, eu vou pôr a palavra, eu vou sinalizar aqui, vocês vão sinalizar junto comigo, quem conseguir, tá? Eu vou colocar bem devagar o áudio, bem compassado, para que todas consigam sinalizar junto com o irmão Gabriel, tá? No finalzinho aí, só que eu fui aí já fazendo a sinalização e indo para frente, tá? Por que eu fiz essa palavra? É uma palavra um pouco difícil, que cai às vezes no culto, não com muita frequência, tá? Cai pouquíssimas vezes, mas acaba caindo aí nos cultos, tá? E veja que nessa palavra nós exploramos aí um pouco mais a descrição idiomática, tá? Então eu vou trabalhar aí um pouco da descrição idiomática. A princípio eu vou fazer da forma que eu expliquei para vocês e depois eu vou fazer de uma forma como se eu tivesse no culto, tá? Então a primeira vez eu vou interpretar bem devagar para vocês fazerem junto comigo e depois na segunda eu vou interpretar da forma que eu sentir aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou pôr o áudio aqui para nós finalizarmos juntos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria,
é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua... Peraí, deixa eu pôr aqui no celular porque descarregou. Mas eu vou pôr no celular porque descarregou a caixinha. maiores do que ouvi dizer. Tá dando pra ouvir? Então, vamos lá. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel. Para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes do costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Vamos, veja que aquilo que eu falo, a gente fala assim, Morel, coloca o áudio mais devagar. Veja que tem momento que quanto mais devagar, mais desesperado a gente fica. Podem perceber, quanto mais devagar, mais desesperado nós ficamos na hora da sinalização, porque aí a gente sabe o que vai acontecer depois e a gente fica ansioso. Só fica fácil fazer a interpretação quando eu não conheço a palavra. Quando a gente conhece um estudo igual nós fizemos aqui agora, nós ficamos ansiosos para interpretar, falando, nossa, ele não vai vir logo, vamos. E é assim que acontece na hora que nós estamos sinalizando. Vamos tirar já. Irmãs, então, eu vou pôr aqui, prestem atenção, eu vou fazer a sinalização, só que agora eu vou pôr na velocidade normal, tá? Eu vou pôr na velocidade normal, porque a velocidade está bem devagar, tá? Então, eu vou pôr na velocidade normal e vejam como que o irmão Gabriel vai fazer a sinalização, tá? Eu vou tentar explorar o máximo do imagético, tá bom? Então, ó. Deixa eu adiantar.
Então, vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também com camelos carregados de especiarias, pedras preciosas e uma grande quantidade de ouro. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: Tudo aquilo que eu vi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade. A sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer. Como são felizes as suas esposas. Que sorte têm os seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você que o tornou rei de Israel. O amor dele por Israel é eterno. Por isso, ele o tornou rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias como a que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram de lá uma grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer corrimãos para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Foi a primeira vez que se viu essa madeira em Israel, e até hoje nunca mais se viu ali madeira igual àquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além de todos os outros presentes de costume. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão... Mas vejam que muitas das vezes eu preciso explorar o cenário, tá? É um cenário pesado? Sim, a interpretação ela acaba sendo uma interpretação meio cansativa, um cenário meio cansativo, porém, tá? Eu sempre brinco, né? Tem aquelas palavras que são legais, que são gostosas,